Oi, gente, fazendo um vídeo aqui rapidinho, vou tentar ser bem objetivo para falar sobre o livro, né, A Religião do Bolsonarismo, que eu terminei de ler ontem à noite. Eu estava conversando com algumas pessoas no Instagram, e alguns me perguntaram se eu ia fazer falar sobre a respeito, até um feedback do livro. Eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre alguns pontos positivos, alguns pontos negativos sobre esse livro, né? A minha intenção aqui não é denigrir a imagem de Iago, nem conheço, na verdade, eu sigo o Iago no Instagram, no YouTube, faço curso do Iago, e também a intenção também não é puxar sardinha pro Bolsonaro. A minha análise não é política, não é teológica, é simplesmente uma opinião pessoal, beleza? Então o vídeo vai ser bem, vou tentar ser objetivo, sem edição, sem nada, só para falar e fazer a análise desse livro. Todo livro que a gente lê, a gente tem dois lados da moeda, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, discorda ou concorda. Geralmente um lado abafa o outro. Quando você gosta muito do livro, abafa aqueles lados, aqueles pontos que você não gostou, ou vice-versa, né? Quando você não gosta de um livro, é difícil você achar uma coisa que você gosta ali, porque uma parte abafa o outro. Mas nesse livro do Iago eu vi esses dois lados da moeda bem gritantes assim. A gente consegue enxergar, pelo menos eu consegui enxergar coisas boas e também coisas ruins. Eu tinha feito um comentário no Instagram que quando eu estava iniciando a leitura do livro, que eu não tinha gerado expectativa, e realmente foi bom não gerar expectativa, porque não ia superar as minhas expectativas. Realmente ele fala aquilo que eu já esperava. E uma das primeiras questões do livro é sobre a capa, né? Ela aqui no Kindle não é colorido, né, mas ela é vermelha aqui. Ela faz sim uma alusão ao comunismo, colocando Jesus Cristo, o Bolsonaro, e é uma capa que eu não gostei. A gente pode falar que a gente não pode jogar um livro pela capa, mas eu não sei se foi um marketing isso aqui para chamar a atenção, enfim, mas é uma capa que quando você lê o livro você vê o motivo da capa, né? Porque ele fala assim sobre o comunismo, ele fala sobre a religião mesmo do bolsonarismo, essa questão toda. Mas começando a análise aqui, eu não gostei da capa. Mas enfim, a gente não pode ver, a gente tem que ver o conteúdo e focar no conteúdo, e eu separei aqui para tentar ser bem isento aqui, para tentar ser bem imparcial, 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Se eu fosse tomar um rumo aqui, ia ser mais negativo do que positivos. Então, para tentar ser bem parcial mesmo, nessa análise, eu separei 3 pontos bons e 3 pontos ruins. Então, o primeiro ponto positivo que eu vejo nesse livro é logo no início, né? Quando ele está falando ali o motivo que ele escreveu o livro, para quem que ele escreveu o livro, e a gente vê que é um livro que pode sim servir de alerta para a igreja. Existe sim um exagero, uma devoção ao mito, entre aspas, do Bolsonaro, e até de líderes religiosos que levam ali as suas ovelhas, os seus liderados a seguir de forma, às vezes até um pouco absurda, o governo Bolsonaro. Então ele faz esse alerta que é muito interessante, um alerta que você pode sim ter o seu voto e até confiar no Bolsonaro, mas não uma devoção, não uma adoração. Então esse alerta eu achei bem válido. O segundo ponto positivo aqui é um alerta também que o Iago faz com o uso banalizado da palavra. Eu gostei muito do ponto em que ele fala sobre João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, que às vezes é usado totalmente, mas muito fora de contexto e em textos que não tem nada a ver. Realmente, quando você lê, você fica com essa impressão de banalização mesmo da palavra, de que, cara, não tem nada a ver isso. Então ele traz esse alerta com outros textos, outras práticas, né, evangélicas também, que às vezes é feita pelo governo, enfim, pelo Bolsonaro. Então eu achei esse um ponto positivo, o segundo ponto positivo. Terceiro ponto positivo, eu estou colando aqui que eu anotei algumas coisas, porque é muita coisa para a gente lembrar, mas o terceiro ponto positivo já está no último capítulo. Aliás, o último capítulo foi o que eu mais gostei, porque o último capítulo ele dá uma margem de pensamento dos dois lados da moeda. Ele faz, às vezes, você conseguir enxergar o que está acontecendo e como seria e como será. Então esse último capítulo foi um capítulo que realmente é muito interessante, é um capítulo que eu mais fiz anotação, como eu disse, e é um capítulo então que eu gostei, que traz esse lado positivo de você refletir sobre tudo que está acontecendo, o que não tinha acontecido no livro, porque ele coloca o seu pensamento ali e faz você tentar imaginar e pensar como ele, né? Então esses são os 3 pontos positivos. Agora os 3 pontos negativos, né? O primeiro dele não tem como não falar que existe um viés politizado, um caminho politizado muito grande. Quando você quer persuadir alguém
sobre um assunto, você coloca texto, pretextos, comentário, tudo sobre aquilo, sem dando margem para você pensar do outro lado. Né? Então existe isso sim, e de uma forma bem enfática mesmo. Né? Existe, e quando você lê, você não tem como não trazer para esse viés, para esse caminho da política, enfim. Então esse é um ponto negativo que eu achei. O segundo ponto negativo é que há uma crítica muito severa, há um exagero. Né? Ali, se há, né, preste atenção, se há um exagero com os seguidores, que há mesmo, e há um alerta, há um exagero nas palavras que o Iago traz ali, que foram fortes demais, e, por exemplo, do tipo, Bolsonaro foi o presidente, é o presidente que mais mente dentre todos os presidentes. Ele fala que o Bolsonaro passou a ser uma ferramenta usada, uma ferramenta de combate usada contra o poder das trevas. Enfim, ele generaliza ali de uma forma muito exagerada, né? Há uma ampliação muito grande nas palavras. Né, então ele fala sobre tudo o que está acontecendo atualmente, sobre o Covid, fala tudo sobre isso, e ele fala, Bolsonaro ele é contra o aborto, isso é bom, mas ele deixa faltar oxigênio nos hospitais e mata as crianças. Então umas coisas assim uns argumentos que realmente às vezes é exagerado, né? E fora as comparações, as coisas que ele fala de Hitler, de Olavo, né, olavismo, de comunismo, de revolução, enfim, eu achei um exagero nas palavras e coisas que realmente eu não concordo e que não acrescentam nada. E o terceiro ponto negativo, na verdade, porque uma das críticas do Iago ao Bolsonaro é que ele afirma que Bolsonaro não tem prática cristã e ele não é cristão. E às vezes nesse livro faltou mesmo talvez uma parte mais cristã do Iago. E quando a gente lê um livro do Iago, por exemplo, a gente sabe que ele é teólogo, a gente sabe que ele é pastor, e faltou uma parte de aconselhamento, uma parte mais pastoral desse livro. E assim, eu não estou falando aqui que, sabe, não estou querendo fazer uma crítica aqui, tentando justificar alguma coisa que não é. Porque quando você lê o livro, você às vezes, principalmente quando você está chegando no fim, você fica às vezes esperando um final, um desenrolar, alguma coisa, e falta. Porque Iago fala sobre, ele traz registros, ele traz alerta, ele traz exortação, só que ele não faz essa parte, né, de conselho, ele começa a fazer você enxergar uma coisa aqui, mas para ali, pronto, e você tira as suas conclusões, né? Talvez porque ele quer mostrar mesmo só o lado da sua forma de pensar, que é como ele escreveu esse livro. Mas enfim, quem quiser adquirir o livro e ler, é um livro que realmente não me acrescentou muita coisa, faz a gente pensar, sempre tem que reter o que é bom, tem algumas coisas boas, tem muitas outras ruins, mas enfim, é um livro que quem leu pode discutir, quem não leu não tem nem como discutir, nem tem nem como tirar suas conclusões. Então, se você quiser comentar alguma coisa, mandar alguma mensagem, enfim, sobre o livro, leia primeiro, né, porque isso é interessante. Mas assim, fica, não sei se é uma dica de leitura, mas é um livro que dá margem para a gente discutir alguns assuntos interessantes do nosso dia de hoje, beleza? Valeu, gente!